Como a maioria das pessoas hoje em dia, eu tive uma infância perturbada. Quem não teve, certo? Meu pai foi embora antes mesmo de eu nascer e minha mãe ficou para cuidar de mim sozinha. Uma habilidade que ela estava seriamente carente. Minha mãe voltou rapidamente ao estilo de vida cheio de drogas e festas que ela apreciava antes de eu nascer e logo transformou nosso apartamento de 2 quartos em um covil de ópio. Nos primeiros 5 anos da minha vida, eu andava por aí em uma névoa confusa e aterrorizante. O ar enfumaçado descia pelo corredor da nossa sala e escorria por baixo da porta do meu quarto. Parecia sempre pairar por dias. Agora, eu sei que a minha mãe não era uma má pessoa, apenas uma vítima das suas dependências. Quando ela tinha dinheiro sobrando, ela comprava comida para casa ou roupas para mim no brechó. Os únicos móveis que eu tinha no meu quarto eram um conjunto de colchões e um pequeno baú de brinquedo azul e branco. Não que eu tivesse muitos brinquedos para colocar nele, é claro. Apenas os 3 que eu ganhei de presente de aniversário. Um era um kit de arte, outro era um carrinho vermelho e o último, meu orgulho e alegria, era uma boneca chamada Lulu. Lulu era minha melhor amiga. Tínhamos festas de chá imaginárias juntas, dormíamos juntas e até tomávamos banho juntas. Às vezes, eu até me lembro da voz dela. Quando pensei nas minhas conversas com a boneca na vida adulta, percebi que provavelmente estava sofrendo de ilusões, graças à fumaça sempre presente que dominava os corredores sujos e os quartos com correntes de ar do nosso pequeno apartamento. Ainda assim, eu me lembro do som da voz dela, um tom agradável e tilintante que quase sempre era acompanhado por uma risada estridente. Eu também me lembro das coisas que ela dizia para mim e das coisas que ela queria que eu fizesse. Ela me pedia para roubar, geralmente comida ou canetinhas e lápis. Ela queria que eu trouxesse garfos e facas e batesse no homem mau que dormia no nosso sofá. Sempre era alguma coisa e eu sempre me metia em encrenca. Mas ela, não. Quando eu contava para minha mãe quem estava me incitando a esses joguinhos, ela ria e balançava a cabeça. Ela nunca acreditava em mim. Adultos nunca acreditam. Por volta do meu 6º aniversário, eu pedi à minha mãe uma festa. Eu queria convidar as meninas más da escola e servi-las bolo e sorvete para que elas gostassem de mim. Lembro-me de ficar na cozinha naquele dia com uma esperança tão grande, tendo acabado de fazer a pergunta mais importante da minha vida. A garrafa de Coca-Cola que eu segurava tremia em minhas mãos nervosas. Esperei com a respiração suspensa enquanto minha mãe continuava guardando os mantimentos, quase como se não tivesse me ouvido. Mas eu sabia que ela tinha. Finalmente, assim que eu falhei pela 2ª vez em reunir a coragem para repetir a minha pergunta, ela se virou e me deu um aceno displicente com a cabeça. Uma festa de aniversário? Laura, isso é ridículo. Eu não posso me dar ao luxo de alimentar 15 crianças que nem são minhas. Merda, eu mal posso me dar ao luxo de alimentar você. Você come como um elefante, especialmente para uma garota do seu tamanho. Ah, desculpa, a Lulu come. Mal sobra alguma coisa para eu comer por aqui. Quanto mais para alimentar uma sala cheia de pestinhas de outras pessoas. Meu rosto caiu enquanto ela balançava a cabeça, murmurava algo mais entre os dentes e cambaleava para a sala de estar. Eu ouvia a música aumentar quando mais pessoas entravam pela porta. Algumas saíram, outras ficaram. Eu nunca as conheci de qualquer maneira. Simplesmente não era justo. Minha mãe fazia festas o tempo todo. E eu? Eu era uma criança. Todas as minhas amigas tinham festas de aniversário e agora as meninas más da escola saberiam que eu era tão pobre que nem podia ter uma. E elas iam zombar ainda mais de mim. As lágrimas começaram a surgir nos cantos dos meus olhos e engoli um soluço enquanto corria para o meu quarto e batia a porta atrás de mim. Lulu estava deitada na cama e sorrindo. Ela sempre sorria. Normalmente isso me fazia sentir melhor, mas hoje me deixou irritada. Ela continuou me olhando, sorrindo. Ela ia me dizer para fazer algo ruim novamente. Era por isso que minha mãe não ia me dar uma festa de aniversário. Era por causa de toda a encrenca que eu arrumava por causa dela. Isso era culpa dela. Lulu não tinha que ir à escola e Lulu nunca se metia em encrenca como eu. E na minha mente jovem, eu realmente acreditava que era a boneca, não minha mãe, que era a culpada por tudo. Eu surtei então.
Gritei com raiva e indignada e joguei a garrafa o mais forte que pude na cama. Acertou Lulu na testa e ela caiu no chão. Bom, peguei a garrafa e bati nela uma e outra vez. Pensei que ouvi ela rir e bati mais forte. Então, eu ri. Quando minha raiva se esgotou, arrastei Lulu até meu baú de brinquedos e a joguei lá dentro. Bati a tampa e chutei o baú contra a parede. Eu nunca mais queria ver a Lulu. Nunca mais. Eu nunca tive outra boneca depois de Lulu. Cerca de uma semana depois, a polícia veio e 2 mulheres legais me levaram para viver em uma nova casa em um novo estado, com comida e brinquedos e sem drogas. O baú foi parar num container de armazenamento e o carrinho vermelho desapareceu. Nunca mais eu vi a minha mãe. Conforme eu crescia, meus pais adotivos admitiam que ela estava na prisão, cumprindo 25 anos. Isso estava tudo bem para mim. Eu não sentia nada por ela mesmo. Ainda tinha pesadelos por causa da minha vida com aquela mulher, mas lentamente comecei a me curar. Foquei em me sair bem na escola e ignorei as cartas da minha mãe da prisão. Ela tentou entrar em contato comigo várias vezes nos meus 20 anos, mas eu sempre recusava as suas ligações. Isso até essa manhã. Agora tenho 30 anos, com meus próprios filhos e um marido amoroso e honesto. Tenho uma casa bonita, 2 cachorros e uma carreira como assistente social, tentando fazer a diferença para as crianças que tiveram uma vida difícil como eu. Sou feliz, estou saudável e estou contente. Então, quando recebi uma mensagem de voz da minha mãe me informando que ela havia sido libertada e que gostaria de falar comigo, decidi deixá-la dizer o que tinha a dizer. Como as crianças estavam em casa por causa da escola, fui para o nosso galpão no quintal para retornar a ligação da minha mãe. O galpão era o domínio das crianças e elas o usavam para brincar no verão. Sentei-me no meu antigo baú de brinquedos, que atualmente estava sendo usado como mesa de chá, e disquei o número que ela havia deixado. Foram 3 toques. Alô? Laura? Oi, mãe. Como você tá? Laura, obrigada por falar comigo. Eu sei que você tem a sua própria vida agora e uma família. Eu adoraria conhecê-los algum dia. Eu só queria dizer o quanto eu sinto muito. Por tudo. Mãe, você não vai conhecer meus filhos. Nunca. E já que você me ligou, eu vou dizer o que eu preciso dizer há anos. O crack, a cocaína, eles te destruíram. E o pior é que você quase me levou junto. Eu tinha 5 anos. Aquela não era uma casa para uma criança. Honestamente, eu fico surpresa que tenha demorado tanto para você ser pega. Laura, eu sei o que parece, mas eu realmente não lembro de nada. Olha, pouco importa e eu entendo por que você se sentiria assim. Porque você me odeia e não quer que eu conheça os seus pequenos. Eu aprendi muito sobre perdão enquanto estive longe e só... Laura, eu sinto muito pela Lulu. Lulu? Eu fiz uma pausa, confusa. Por que você se importaria com ela? Eu sei, Laura. Acredita, eu sei. Foi tudo culpa minha. As drogas, as festas e Lulu. Meu Deus, se eu tivesse prestado atenção, se eu soubesse. Ela se foi e é por minha causa. Enquanto minha mãe começava a chorar, eu batia meus dedos na caixa de brinquedos impacientemente. As drogas claramente tinham fritado o cérebro dela. Mãe, eu suspirei. Por que você tá falando sobre a Lulu? E por que você se importa? Eu sei onde ela tá, bem embaixo de mim. Do que você tá falando, Laura? Meu Deus, onde ela tá? Eu me movi desconfortavelmente. Bem, a Lulu tá no baú, onde sempre esteve. Houve um momento de silêncio impressionante. O que você quer dizer com a sua irmã tá no baú? Irmã? Do que diabos você tá falando? Você voltou às drogas tão cedo? Isso é um recorde até mesmo pra você. Lulu é a porra de uma boneca, mãe. Eu a tranquei no baú de brinquedos alguns dias antes de você ser presa por posse de drogas. Laura, meu Deus, não. Não, Laura, o que você fez? Eu não fui presa por causa das drogas, Laura. Eu fui presa pelo desaparecimento da Lulu. Você sempre a chamava de bonequinha, mas eu achei que você sabia. Meu Deus, eu pensei que você sabia, Laura. Não, o que você fez com a minha bebê? A minha mente ficou em branco, e sem emoção, coloquei o telefone ao meu lado e me levantei.
Eu podia ouvir o som abafado dos gritos angustiados da minha mãe e sentir a pressão escura no meu próprio peito. Memórias estavam se mexendo no fundo da minha mente, ameaçando inundar a minha consciência. Elas pressionavam contra uma porta na minha mente que estava trancada tão firmemente por tanto tempo que eu tinha esquecido que ela existia. Isso era mesmo possível? Poderiam o trauma e as drogas realmente terem me levado a acreditar que uma criança pequena era, na verdade, uma boneca? Pedindo comida e garfos para comer. Pedindo para eu protegê-la do homem mau? Não. Eu me virei lentamente e baixei os olhos para a mesa improvisada de chá. Certamente era pequena demais. Não dava para encaixar uma pessoa ali. Não dava. Mas e uma criança muito pequena, faminta, com o corpo deteriorado? Uma criança com má formação. Uma criança que não podia se defender. Um investigador sequer se daria ao trabalho de procurar por uma pessoa na caixa? Eu sabia que não. Era simplesmente pequeno demais. E eu tinha certeza de que tínhamos aberto o baú de brinquedos em algum momento ao longo dos anos. Não tínhamos. Ou algo nadando nas partes escuras das minhas lembranças sempre me impediu. Eu não conseguia me lembrar de tê-lo visto aberto. Me ajoelhei no chão e abri as trancas. Seria melhor não olhar. Depois de tudo que eu havia superado, essa nova vida que eu tinha conquistado para mim mesma, tudo poderia ser desfeito ao abrir esse baú de brinquedos. Eu não deveria abrir. Deveria jogá-lo em um aterro sanitário e esquecer que ele existia. Eu não deveria olhar dentro. Eu abri o baú. Eu nunca tive uma boneca. A minha mãe nunca teve dinheiro para me comprar uma. Eu também nunca tive um carrinho vermelho. Mas eu tinha uma caixa de brinquedos. Uma linda caixa de brinquedos azul e branca. E quando eu tinha 5 anos, bati na minha irmã até a morte e a coloquei dentro.